Preciosos irmãos, graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido para nos reunir em torno da palavra, apertando o play e ouvindo a voz de Deus falar para nós. Assim nós cremos. Vamos ler a carta do nosso querido irmão Joseph Branham deste sábado, 11 de maio de 2024. Assim está escrito: Estimada noiva virgem pura, como gosto de incentivá-los cada semana a apertar o play e ouvir a voz de Deus para o nosso dia, pois sei que é o plano perfeito de Deus para o nosso dia. Não se trata de que José Brana diz ou crê. É o que a voz vindicada de Deus nos disse. Citação: Eu sou a voz de Deus para vocês. Fim da citação. Se vocês têm alguma revelação dessa mensagem, essa pequena citação deveria ser mais do que suficiente para que dissessem a todos que encontrassem, cada crente, dissessem às suas igrejas que essa voz é a voz mais importante que se deve ouvir. E pensar que as próprias palavras que ouvimos quando apertamos o play são a voz de Deus falando diretamente conosco. O Pai fez com que fosse gravada e armazenada para que pudéssemos apertar o play a cada segundo, a cada dia, para que pudéssemos ouvi-lo, nos encorajar, abençoar, ungir e afastar todos os nossos medos e dúvidas. Tudo isso apenas apertando o play. Seja o que for que precisemos nesse momento, aperte o play e ali está. Ele está ali para nos lembrar que nós somos a palavra. Ele está conosco, à nossa volta. Em nós, Satanás é um blefe. Ele foi derrotado. Nada pode tirar essa palavra de nós. Deus a deu a nós por sua presciência, sabendo que somos sua noiva. Estivemos com ele desde o princípio. Que voz poderíamos ouvir que seria maior do que a única voz que foi vindicada pela coluna de fogo como a voz de Deus? Não há outra voz. O que essa voz nos disse semana passada? Citação: Eu sempre os requeiro, e isso como meus irmãos e irmãs. Vocês são meus filhos. Eu sou seu pai no Evangelho. Não pai como seria um padre. Eu sou seu pai no Evangelho, como Paulo disse ali. Eu os gerei para Cristo. E agora eu os desposo a Cristo. Isso significa comprometê-los a Cristo como uma virgem pura. Não me decepcionem. Não me decepcionem. Permaneçam sendo uma virgem pura. Fim da citação. Devemos permanecer sendo virgem puras para a palavra, essa voz. Para nós, há apenas uma maneira de se ter certeza de que estamos fazendo isto: apertar o play. Citação: Se creem que sou o que vocês dizem, servo de Deus, profeta, ouçam o que estou lhes dizendo. Estão vendo? Talvez vocês não consigam entender. E se não conseguirem entender, apenas façam o que lhes digo para fazer. Fim da citação. Sim, há outros homens ungidos pelo Espírito Santo e pela graça e misericórdia de Deus, logo que eu seja um desses homens.
Creio que fui chamado por ele para manter a sua palavra diante de vocês e lhes apontar a essa mensagem, a palavra de Deus, essa voz. Como Pedro disse, eu não deixarei de exortá-los sempre de que há somente uma voz que Deus chamou para revelar sua palavra. Uma voz que Deus vindicou. Uma voz que Deus disse, a ele ouvi. Uma voz que Deus disse, eu sou a voz de Deus para vocês. Citação. Lembrem-se disso de todo o coração. Fiquem com essa palavra. Não deixe essa palavra. Qualquer coisa contrária a ela, deixem de lado. Não importa o que seja. Então saberão que ela está certa. Fim da citação. Com certeza entendo porque sou tão mal compreendido e que alguns acham que sou contra todos os ministros, que creio que ninguém deveria pregar. Aspas, se vocês ouvirem um ministro que não seja o irmão Brana, não são a noiva, fecha aspas. Como já disse muitas vezes, nunca disse isso ou criei nisso. Semana passada o profeta explicou isto perfeitamente, exatamente como me sinto e no que creio. Havia pelo menos 3 outras igrejas da mensagem em Jeffersonville na época em que o irmão Brana estava aqui. No culto de domingo passado, ele disse que os pastores locais não estavam lá para o culto da noite. Eles tinham seus próprios cultos à noite. Portanto, eles não sentiam de ir ouvir o irmão Brana no culto da noite, mas de ter cultos em suas igrejas. Essa foi a decisão deles e o que se sentiram guiados a fazer. E o irmão Brana concordou. Hoje, ainda há várias igrejas em Jeffersonville. Elas também devem fazer o que se sentem guiadas pelo Senhor a fazer. Se não sentem de tocar fitas, louvado seja o Senhor. Eles estão fazendo o que se sentem guiados a fazer. E é o que deveriam fazer. Eles ainda são nossos irmãos e irmãs e amam esta mensagem. Mas devemos fazer o que nos sentimos inspirados a fazer. Apertar o play. Nós queremos ouvir o profeta. Assim como o irmão Brana fez em 30 de agosto de 1964, eu os convido a se juntarem a nós às 12 horas, horário de Jeffersonville, enquanto mais uma vez ouvimos o profeta nos trazer a mensagem. Perguntas e resposta número 3, pregada em 30 de agosto de 64. Irmão Joseph Brana. E que Deus nos abençoe, irmãos.